conversar aqui especificamente sobre duas linhas, né? Nós vamos dividir em dois, como sempre faço aqui nos nossos encontros. A segunda parte, vou estar respondendo aí as perguntas, né? Inclusive a Daiane colocou uma pergunta interessante, a gente vai estar conversando e respondendo outras perguntas também. Vai ser um momento para esse tipo de ação. Próximo encontro nosso, nós iniciaremos o módulo de Geografia Bíblica, ok? Então, como vocês fazem parte dessa primeira turma, a gente está adaptando aqui, indo de maneira tranquila também, para que todos retenham bem, tenham bom material, tenham tempo para estudar, refletir. Agora, é muito importante eu compartilhar com vocês o seguinte. Vou compartilhar minha tela aqui. Que é muito importante vocês saberem disso aqui. Já está disponível na plataforma também. E é o seguinte. Se vocês entrarem na plataforma, vocês vão ver isso aqui. Ok? Essa tela. Aí tem o Comece por Aqui. Você tem aqui uma introdução sobre o Teologia na Mesa. Seja muito bem-vindo, amigo de mesa. E aí você tem a explicação de como é que funciona, os encontros que são semanais ou periódicos, de repente pode ser marcado por uma outra semana, conteúdos de apoio que você tem. Então, aqui na plataforma você tem material de apoio e aprofundamento de cada módulo, textos complementares, reflexões e atividades, vídeos variados relacionados aos temas e módulos abordados, atualizações sobre os novos conteúdos. Então, você tem todo um material de apoio, o suporte é no grupo de WhatsApp que nós temos, ok? Então, aqui são as orientações de como é que funciona. Eu gosto sempre de frisar que no Teologia na Mesa, a gente pensa um pouco diferente. Então, a gente tem essa liberdade de colocar um material nosso para vocês, colocar um material complementar e usar os encontros não para aquela aula sistemática, né? Mas os encontros para trazer novidades, para trazer reflexões, debates, conversas, para abordar pontos principais do módulo também. Então, acho que legal, né? O Teologia na Mesa se torna, na minha opinião, bem diferente e interessante por essa forma da gente conduzir. E aqui nós temos também a questão do certificado. Já perguntaram para mim se tem certificado? Sim, tem certificado, ok? Então, deixa eu explicar para vocês aqui como é que funciona a questão do certificado. Para que você tenha direito ao seu certificado, existe, claro, aqui algumas condições, ok? Senão a pessoa, ela paga e não estuda, não faz nada e simplesmente no final recebe um certificado. Essa não é a intenção, né? O certificado, ele certifica que, no caso aqui, certifica que você teve um aproveitamento durante todos os encontros ou curso num total, ok? Então, nós temos aqui, ó, o que eu chamo de avaliação final do curso Teologia na Mesa, certo? Vou ler para vocês aqui, olha. Você chegou ao final de uma jornada rica em conhecimento bíblico, espiritualidade e reflexão prática. Essa avaliação é a última etapa antes da certificação e tem como objetivo garantir que você acompanhou os conteúdos e integrou os principais aprendizados de cada módulo à sua fé e vida cotidiana. Introduções gerais. A avaliação deve ser feita por escrito, digitado ou à mão, preferência digitado, né? E enviado até a data limite que a gente vai colocar para vocês aqui. Você também pode gravar um vídeo ou áudio, se preferir expressar verbalmente. A ideia é que você faça isso aqui, ó, digitado, tá bom? Em casos específicos e pontuais, aí sim, ok? Você vai entender como é que é o estilo dessa avaliação. O importante é que suas respostas sejam sinceras, bem organizadas e mostre sua participação ao longo do curso, tá bom? Então vamos lá, como é que funciona a questão da avaliação aqui, ó? São dois tipos de avaliação. O primeiro, a presença e participação, ok? Então, garantir que o aluno acompanhou 100% dos encontros. Isso significa que ou um encontro presencial ou a gravação, ok? Porque tem como
a gente saber aqui se você acessou e até onde você acessou e até onde você assistiu ou não. Para a gente acompanhar isso aqui é muito simples, ok? Existe um relatório que a própria plataforma ela proporciona de acompanhamento, tá bem? E se você não conclui isso, o certificado automaticamente ele acaba não sendo liberado. Então, é importante essa conclusão. Esse é o primeiro tipo, ok? É a primeira avaliação. A segunda avaliação é a avaliação de conhecimento. Essa avaliação de conhecimento, ela tem o objetivo de verificar se o aluno absorveu os principais conteúdos de forma significativa. É dividido em duas partes, é bem simples. O resumo do conteúdo, então, resumo dos módulos, obrigatório. Então, faça um breve resumo de cada um dos 12 módulos do curso, com até 30 linhas do módulo, no máximo. Ok? Destaque o tema central, o que mais te marcou, e como esse conteúdo se conecta com a vida real. Okay? Pode usar uma linguagem simples, pessoal, como se estivesse contando a alguém aquilo que você aprendeu, mas nada tecnicamente sistemático, nada disso, tá bom? Diferente aí de outros tipos de informações. E a parte 2 são algumas orientações aqui, ó. 3 aprendizados transformadores. Quais foram 3 verdades ou revelações que mais impactaram sua vida durante o curso, né? Explico por quê. 2, mudança de mentalidade. Existe algo que você pensava antes do curso e agora pensa diferente? Pode ser sobre Deus, Bíblia, igreja, pessoas, ou você mesmo, né? Escreva sobre isso. 3, vivência prática. Como você já está aplicando ou pretende aplicar na sua vida pessoal, familiar, profissional ou comunitária, o que aprendeu no Teologia na Mesa? 4, a frase de impacto, né? Escreva uma frase que resuma o que o curso significou para você, algo que você levará para a vida. Isso aqui, essa parte 2 aqui, ela é muito importante para a gente melhorar, para a gente aperfeiçoar, tá bem? Então, resumindo, os critérios para conclusão aqui recebimento, eu ia falar recessão, né? Que o português fala recessão. O recebimento do certificado. É simples. Participação das aulas, entrega da avaliação escrita completa. Ok? É isso. Nada além disso aqui para a questão do certificado. Tá bem? Vamos lá. Dúvidas em relação a isso? Quem tem dúvidas em relação a isso? Alguma pergunta? Manda lá, Daiane. Ali da plataforma, onde já tem as aulas gravadas que eu participei, eu dei como concluído, porém eu não assisti de novo o vídeo. Caso tenha dúvidas, eu posso voltar. Mas isso ali não vai aparecer, porque eu sei que vocês têm como ver que eu não assisti, mas eu dei concluído, porque já é uma aula que eu participei, não tem problema? Não, porque você está aqui, né? Então a gente tem como acompanhar das duas formas, né? Você está aqui, então aqui automaticamente já entra uma presença, né? Se você não está aqui, aí que conta é lá, ok? Então Para mim controlar o que eu já concluído, eu já dei concluído que eu sei que eu não preciso entrar de novo naquela pasta, sabe? Sim. Tranquilo. Né? Vamos lá. Mais alguma pergunta? Mais alguma dúvida em relação a isso? Bora lá, pode perguntar. Tirar esse tempinho aqui para a gente fazer isso, porque é importante vocês terem essa orientação. Agora, exatamente, porque a partir de agora, o que vocês começam a fazer? Já ficar mais direcionado nas suas anotações, nas suas marcações, porque esse direcionamento aqui, ele traz para você uma direção melhor para o seu aprendizado. Ele vai trazer para você uma forma melhor de você também sistematizar o seu estudo. Então é importante você entender o que eu estou falando aqui. Posso dar alguns exemplos se você quiser aqui. Só um segundo. Então, o prazo, ele é sempre 30 dias após o término, ok? Depois que terminar tudo, vocês têm 30 dias aí para enviar. E isso é legal aqui, por quê? Porque você vai, aos poucos, você vai já escrevendo. Isso coopera para o seu aprendizado. Por exemplo,
quando a gente pega aqui o resumo, né? Então, puxa vida, você terminou o módulo, faz um resumo. Os principais pontos. Você destaca aí o tema central, o que mais marcou você. É tudo uma questão aqui pessoal, não tem certo e errado, ok? Não são avaliações para ver se você realmente sabe decorado aquilo. Não tem a ver com isso. É uma avaliação mais madura, para entender o que você está entendendo, como é que você está entendendo, quais são as suas percepções. A minha intenção, uma das minhas intenções aqui com o Teologia na Mesa é provocar você a refletir. É formar pessoas que pensam. Você vê nas minhas reflexões, estudos, vídeos, lives, eu gosto de pensar, né? E gosto que as pessoas pensem, porque grande parte das coisas tem uma lógica. Outras, é muito claro a gente refletir aqui e entender que não há lógica, certo? Então não adianta ficar insistindo com algumas coisas. Mas é importante você desenvolver mais a reflexão. Porque depois que finalizar a Teologia na Mesa, você vai ter uma facilidade enorme de refletir a respeito de qualquer assunto que envolva a fé. Vai ficar muito mais fácil para você fazer isso. Muito mais simples. Só que para isso você tem que treinar, né? Existe uma disciplina hoje em dia, que é muito estudada, falada por aí, chamada neuroplasticidade. O que é a neuroplasticidade? São as transformações que o nosso cérebro passa de acordo com algumas ações e reações que a gente tem. Então vamos lá. Conforme eu vou treinando a minha mente e forçando ela um pouco na leitura, na reflexão, nos exercícios e tal, eu vou provocando, estimulando o meu cérebro a criar novas conexões. Automaticamente eu vou conseguir armazenar novas informações. É o que as pessoas chamam de, puxa vida, essa pessoa é inteligente, né? A gente fala, ela é inteligente, né? Essa ideia de inteligente, né? Significa eu uso bastante o meu cérebro. Por isso, o meu cérebro cria novas conexões, eu aprendo mais, eu retenho mais, eu melhoro o meu foco, eu melhoro o meu desempenho, não nos estudos simplesmente, mas em tudo. Ok? Quanto mais você usa a mente, mais o cérebro desenvolve. Conforme o cérebro desenvolve, mais potencial você tem para a vida em geral. Ok? Então, o legal aqui do Teologia na Mesa também é que eu não sou só um professor de teologia, né? Então, dá para a gente avançar nisso também. E a minha intenção não é que você saiba tudo de teologia, né? Mas é que faça sentido para a sua vida prática, sua vida do dia a dia, para sua família, para o seu trabalho, para a sua história. A ideia da Teologia na Mesa é essa. Quando eu tinha uma rede de escolas no Brasil chamada CCM, que era o Centro de Capacitação Ministerial, a gente tinha vários cursos e tal, bacharel em teologia, médio, básico, capelania, um monte de cursos. Então, era diferente. As avaliações eram bem complexas, pegava pesado, TCC, que era necessário, enfim, apresentações, isso e aquilo e tal. Mas aí era outro objetivo. Agora nós temos um objetivo aqui mais relacional, mais reflexivo e prático ao mesmo tempo. Ok? Quando eu coloco para vocês aqui, olha, 3 aprendizados transformadores, quer dizer, quais foram 3 verdades ou revelações que mais impactaram a sua vida? Não tem resposta certa ou errada, mas é a sua vida. Ok? Então, tudo isso aqui, ele é muito simples para você fazer. Não entenda isso aqui, puxa vida, vou ter prova, isso. Não entenda dessa forma. Porque se você não for capaz de fazer isso aqui que a gente está colocando, você está perdendo tempo no curso. Ok? Está perdendo tempo. Porque uma vez por semana que você pegar 20 minutos, né, é o 20 minutos de estudo seu, né? Ou 10, 15, 30, não sei como é que você está fazendo aí, se organizando. Você pega 10 minutos por dia, você pega um dia na semana, mas é exatamente isso que você está aprendendo. Você tem que apenas colocar no papel, ok? E colocar no papel faz total sentido para o seu aprendizado também. Você aprende muito mais, ok? Vamos lá. Alguém tem mais alguma dúvida sobre isso aqui? Alguma pergunta, alguma sugestão? Pode colocar.
Pode falar. Eu cheguei atrasada hoje, desculpa, tá? Mas está tudo na plataforma, escrito, eu dei um print, mas está lá? Tudo na plataforma. Eu vou aqui, está compartilhado as informações que você ainda, deu agora. Né? Minha tela está compartilhada com vocês ainda? Tá, não. Vou compartilhar novamente aqui. Ó, um segundinho, pronto. Então é aqui, ó. Se vocês forem, tem o comece por aqui. Eu comece por aqui. Vamos lá. Quando vocês abrem, aparece isso aqui, ó. Então tem aqui, comece por aqui. Clicou. Vocês estão vendo? Não, né? Uhum. Tem aqui, ó. Seja muito bem-vindo, amigo de mesa. Então, você clicou aqui, vai ter um texto de boas-vindas, explicando como é que o Teologia na Mesa funciona, etc. E aqui embaixo, certificado. Clicou em certificado, aí você vai ter todas essas orientações. Para receber o certificado, você tem que cumprir isso aqui. São 2 tipos de avaliações. Um é presente na aula, aqui, ao vivo, ou nas gravações. A gente tem como verificar se você está aqui ou se assistiu as gravações. E a avaliação aqui, que são essas questões para você apenas digitar, porque no final, depois, você vai ter que enviar tudo isso aqui. Enviando tudo isso, beleza, você vai receber o seu certificado, tá bem? É só isso. Porque, na verdade, não é um certificado que certifica se você acertou a resposta, né? É resposta certa ou errada nesse sentido aqui. É claro que, dependendo do que você escrever aqui, a gente está percebendo que você viajou na maionese, né? Mas não é essa a intenção. Quem levantou a mão aqui? Lu? Vinícius? Oi, Everton. Pode falar. Hoje o Vinícius não tá aqui do lado, que é aniversário dele. Opa, parabéns! Mas eu entrei Obrigada. Eu entrei atrasada, eu não tô completamente boiando a avaliação. Nós vamos ser avaliados. Isso aqui é para aqueles que querem receber o certificado depois. Existe uma avaliação. Eu quero. É só depois ler na plataforma ali algumas diretrizes que eu coloquei para que vocês recebam o certificado. Então, é o resumo de cada módulo e algumas questões, algumas perguntas mais pessoais aqui sobre as suas reflexões a respeito de certos módulos. E para quando isso? Isso aí vocês têm 30 dias depois que terminar o curso para enviar. Então, vocês já vão fazendo agora. Durante o módulo já vai fazendo. Terminou depois, é só enviar. Tá bem? Tá bem. Deixa eu te falar uma coisa. Eu andei pecando, saindo um pouquinho da Bíblia, e fui ler o livro de Enoque, né? Realmente, a minha cabeça ficou confusa demais. Como que aquilo mexe com a gente, né? Eu acho que eu tenho que centrar mesmo só na Bíblia e não ir para esses outros. A curiosidade, né? Foi muito grande. E eu achei ele tão correto em algumas coisas, tão parecido com a Bíblia. Então, eu fiquei pensando assim a semana toda, assim. Ainda estou pensando em muitos pedaços, muitos capítulos que eu li, sabe? Sim. Mas muito louco, né? Bom, primeiro é que você realmente cometeu um pecado enorme. Venial não chega a ser mortal, tá bom? Beleza. Não fique pegando essas leituras aí agora, é um conselho que eu dou para vocês não se confundirem, ok? Então, o primeiro ponto é esse. Eu digo agora, simplesmente. Depois não há problema, certo? Porque senão agora vocês vão confundir muitas coisas. Segundo, é que o fato de o livro de Enoque não estar na Bíblia não significa que ele é mentira. Eu expliquei para vocês. Significa que ele não é inspirado, não foi considerado inspirado, apenas isso, certo? São livros que trazem história, que trazem pontos de vista, enfim, mas a gente só toma o cuidado por não ser considerado, na época, como um livro canônico, porque ele passou por uma análise de muita gente durante muito tempo. Muitos livros passaram.
e, no final das contas, não foi considerado, ok? Canônico. Um dos pontos que eu expliquei para vocês é porque ele acaba não tendo uma relação com o todo também, né? Então, a gente tem que ficar ligado nisso aí. E existem muitos outros livros, não é só Enoque, não, existem vários outros livros também. Livro histórico, ok? Quando a gente pega Tobias lá, por exemplo, na Bíblia Católica Romana, livro histórico, certo? Macabeus, etc. Ok? Terceiro, parabéns para o Vinícius aí, que Deus abençoe a vida dele. Muito obrigada. Nada. Mais alguém? Alguma pergunta? Alguma dúvida em relação a essa questão das avaliações, certificado? Coloque, né? Daqui a pouco aqui nós teremos outras turmas, outras pessoas entrando e vão ter acesso a esse vídeo aqui da gente tirando dúvidas sobre a questão das avaliações, certificado, etc. Tá bom? Everton, uma dúvida. A questão dos certificados é somente para os alunos ou também os convidados? Ó, Daisy, vou responder da seguinte forma. Você é uma aluna, ponto. Ok? Todos são alunos. Todos que estão aqui são alunos, independente de como entraram. As regras, quem fez fomos nós. Se entrou convidado, se entrou fazendo a sua própria inscrição, que a gente proporcionou essa questão de cada um que se inscreve pode trazer uma pessoa. É igual, os direitos são iguais, ok? Tá bom? Então é para todo mundo. Tá bom, obrigada. Nada. Mais alguma questão? Bom, então tá bom. Então vamos fechar aqui a questão do certificado. E importante essa parte aqui, Darwin, ela tá depois lá tá cortado, né? Você prefere que a gente finalize agora aqui e volte contra o link ou depois você corta? Então pode agora, ok? E daí essa parte fica separado lá para a questão do certificado. Tá bom?